Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, como você sabe, sempre trazendo assuntos relevantes na área da transcendência, da metafísica, do esoterismo e do ocultismo. E hoje temos um convidado especialíssimo que vai repartir um pouco do seu conhecimento sobre telepatia. Você já teve experiência de telepatia? Você sabe como funciona a telepatia? Então hoje você vai aprender tudo sobre isso com o nosso querido entrevistado, que é o Oswaldo Milman Jr. O Oswaldo, ele é um pesquisador, é professor de paraciências e também foi chefe do setor de ensino e instrução da Ordem Rosa Cruz Amorque por décadas. É um homem que tem muito conhecimento para repartir, já deu cursos pelo Brasil inteiro e vai aqui colaborar um pouquinho com esse assunto tão relevante. Tudo bem, Oswaldo, com você? Tudo bem, Jamil. Nós agradecemos essa oportunidade, onde procuramos trazer um tema como telepatia, porque tudo aquilo que você uma vez vivenciou na vida te suscita a pesquisa, a investigação. Então nós, como você falou, que entramos na Ordem Rosa Cruz Amorque em 1970 como colaborador, funcionário, e depois nos afiliamos e permanecemos lá por 50 anos. Então agradeço muito também a Ordem Rosa Cruz pela instituição que ela é. Então os mestres cósmicos nesse processo de assistência, eu acredito que, como dizia Carl Gustav Jung, na vida você sincroniza com as leis maiores e você pode ter experiências as mais sutis e elevadas. Na época, com 21 para 22 anos, eu não conhecia muito bem o processo, mas fui estudando e encontrando na própria ordem as respostas para as minhas experiências, que foram algumas muito interessantes. E a telepatia, para mim, é surpreendente, porque eu a vivi propriamente com essa idade, com 21 para 22 anos, eu tive uma experiência muito interessante, porque eu passei a manhã toda, eu estava fazendo um trabalho de lançamento na área administrativa e financeira da ordem, porque depois eu fui guindado para a área de instrução e ensino, onde eu permaneci por praticamente 47 anos. Mas nos 3 primeiros anos, onde eu fiquei nessa área, eu tive uma experiência fantástica com uma falecida tia da minha mãe. E como ela era muito amiga e afetivamente muito ligada a mim e a meu irmão, uma vez que ela não teve filhos, e ela nos adotou, num certo sentido afetivo. Isso nós vamos ver lá adiante, que tem tudo a ver com telepatia também. A afetividade, a emoção, a sensação. E aí eu passo uma manhã toda lembrando dela, depois de muitos anos de distanciamento, porque aí a gente ficou jovem, adolescente, juventude, e se ficou um pouco distanciado do casal de tios falecidos. E hoje falecidos, na época eu não sabia que ela tinha falecido. E de repente eu tenho um encontro, aquele contato telepático, quando ela faleceu numa madrugada. E lá pelas 9, 10 horas eu comecei a lembrar da tia Raquel. E o tempo todo não me saía tipo uma obsessão. Eu sincronizei provavelmente com a sua alma, sua personalidade alma. E quando eu chego em casa, a minha mãe, hoje também falecida, mas ela me perguntou, sabe quem faleceu? Eu digo, quem foi? E ela me falou, não, foi a tia Raquel. Eu disse, nossa. Então isso, para mim, consubstanciou, corroborou como algo que é uma experiência inusitada, que eu nunca tinha vivido algo assim, e foi contundente, porque justamente passo a manhã toda pensando na tia e recebo essa notícia, e essa provavelmente, eu acredito que foi uma telepatia que não foi só cerebral, porque com o Dr. Raio, nós vamos ver adiante, a telepatia ela é atribuída muito à ligação de ondas cerebrais afinizadas entre o agente, o emissor e o receptor. Então vamos fazer o seguinte, Oswaldo, vamos começar definindo o termo, O que é telepatia e dar uma breve definição da telepatia, e se você já quiser explicar como é que começam os estudos com ela, Porque houve um Instituto do Heine, antes a metapsíquica, depois a parapsicologia. Então definindo o termo, o que é a telepatia e como é que são os primeiros estudos dela. Olha, a gente até teria que voltar um pouco, que eu já falei para você, da bioconcordância ou percepção primária. Nos vegetais e nos animais, a telepatia ela é entendida como uma percepção primária. Telepatia chamada telepatia visceral, instintiva. O vegetal e o animal foram estudados, inclusive com o Dr.
antropólogo que... O Darwin. O Darwin, né? Darwin, ele fez estudos porque ele começou a perceber que as plantas, elas eram reativas a sensações, a sentimentos e estímulos provocados pelo pensamento, pela forma como você atende, cuida, e aí viu que nelas havia uma responsividade, né? Então as plantas existem, inclusive, os psiquiatras falam, as pessoas que são muito sensíveis, elas são como uma mimosa pudica. E quando a pessoa chega próximo, ela se contrai, as suas folhas ela recolhe. Então existe uma série de reações que as plantas, com relação ao nosso trato e aos nossos cuidados. E aí o Dr. Darwin, né? Dr. Darwin, ele montou um laboratório onde ele colocou música com efeitos assim sutis, para provocar reações e verificar o que acontecia com aquelas plantas. E nas conversas que ele tinha com as plantas e com a música que ele usava, ele começou a ver efeitos extraordinários, comparativamente àquelas que ele não dava a mesma atenção. Então os russos chamam isso de bioconcordância, porque dizem que há uma interconectividade no universo entre todos os reinos. Mas, obviamente, que o vegetal e já com relação ao animal, há diferenças, obviamente, porque você vai pegar um animal que tem um sistema nervoso, tem um sistema endócrino, e aí ele é mais sensível, né? Tem uma consciência simples. Agora, no vegetal, a consciência é celular. Mas mostra então que tudo é vivo no universo e há essa interconectividade, essa reação. E aí isso chamava então telepatia primária. Aí passamos ou bioconcordância. Aí passamos a telepatia humana com Frederick William H. Mears, que era um inglês, um erudito, e que começou a estudar em 1882 esse tipo de acontecimento que é aquele que eu já relatei de início, que eu vivi, né, com um grau de parentesco que eu tinha com essa tia falecida. Então assim, H. Mears, ele atribuiu o termo telepatia à palavra grega, né, tele, distante, patia, sentimento, afeição, né, afecção, ligação, relação afetiva. Então a telepatia, a gente passa a entender aí que ela não é somente uma transmissão de pensamentos. Ela tem um conteúdo que reflete um estado mental do indivíduo que engloba tudo. Pensamentos, sentimentos, sensações, né, físicas, emocionais, espirituais. Então é muito complexo do que dizer que é simplesmente uma transmissão de pensamento. Ryan colocou uma definição, que ele foi um estudioso, né? E em 1930, num laboratório, ele começou a desenvolver, portanto, em 1882 com Mears, em inglês, erudito, depois em 1930 ele cria as cartas, começa a criar os estudos, para depois em 1960 ele elaborar as cartas Ryan, que eram cartas que através do sorteio, da retirada delas, de um agente e um emissor e um receptor, fazendo aquela combinação de verificar os acertos, né? E as cartas foram boladas com figuras. Tá aparecendo, né, para eles aí. Figuras que são um quadrado, um círculo, uma estrela, uma cruz e linhas onduladas. Isso pode ser feito também, como eles faziam, com relação a frutas, né, classificação de frutas, se quiser, ou então com as cores do arco-íris, as 7 cores básicas. Então, mas como é que funcionava? Ficava uma pessoa, emitia mentalmente uma imagem e o outro tinha que receber. Exatamente. Então havia um sorteio onde você tem 25 cartas no baralho zero. Você tem 5, na verdade, 5 reproduzidas 5 vezes. Então você tem 25 cartas que vão ser sorteadas em cada jogo. Você faz 4 sorteios. Nesses 4 sorteios você vai ter praticamente 100 jogos. Desses 100 jogos, se o receptor acertar 20 cartas, isso aí é um desvio normal, natural. Agora, se houver, esse é típico. Agora, se eu exceder os 20 acertos, por exemplo, 28, 30, 32, o sujeito já passa a ser um meio telepata. 32 telepata mesmo. Até 30 ele é um meio, ele já está com a
esse poder constitutivo da personalidade, que é a telepatia, desenvolvido, bem desenvolvido. Como é que foi aquele experimento? Parece que houve um experimento com os russos também, né? Com o Dr. Kogan. Como é que foi isso? Os russos, com o Dr. Hippolyta Kogan, ele elaborou uma combinação, porque nesse caso nós estamos falando aqui realmente da telepatia cerebral, né? Onde envolve o cérebro com as ondas beta, alfa, teta e delta. Então as ondas cerebrais. E aí percebeu-se, com o Dr. Hippolyta Kogan, havia um ator, Nikolaev, e um biofísico, que era o Kamensky. Ele, com esses dois russos, a 640 quilômetros de distância um do outro, que eles condicionaram, foram para o laboratório, um lá em Leningrado e outro em Moscou. Então, à medida em que eles acoplaram os eletroencefalógrafos, né, esses dois russos começaram numa determinada hora, foi combinado, que eles emitiriam né, pensamentos correspondentes a objetos, a sons, etc. E nesse momento em que eles foram plugados, eles estavam nesses 640 km de distância cada um dentro de um laboratório, controlado pelos cientistas, né, acompanhando o processo nos eletroencefalógrafos. Eles verificaram que, em princípio, ambos estavam relaxados, tranquilos, porque fizeram um trabalho de adentramento interior. E nesse processo, eles atingiram as ondas alfa. Então, estavam naquele de 8 a 13 frequências por segundo, né? Onde o cérebro pulsa nessa ordem, tranquilos e calmos. Aí, a partir de 3 minutos depois, o Kamensky começou a enviar ordens, pensamentos para o Nikolaev, lá em Leningrado. Nikolaev, então, ele começou a pensar, ele pensou numa imagem, um maço de cigarro. Quando ele pensou nisso, a região occipital do cérebro, né, dele, de trás, do Nikolaev, ele emitiu, ele transmitiu aquela visão no maço de cigarro. O que aconteceu com o Nikolaev? Ele respondeu cerebralmente através da região occipital. Que interessante. Porque a região occipital está associada às imagens. Depois ele fez o teste com sons. Sons já são a área temporal é que responde por esse aspecto das emissões cerebrais. Então o cérebro, a região temporal, ela é sensível aos sons. Aí estimulou a região. E isso o aparelho registrando. O aparelho registrando. Que interessante. Então, diz que fisicamente foi um processo fantástico, comprovado. E os russos trabalham muito nessa linha de investigação, usando, né, de metodologias científicas para usarem todos esses processos de telepatia, clarividência, pré-cognição, intuição, onde a parapsicologia se debruça para compreender e entender, né? Assim como o Dr. Heine, que pelo baralho Zenitz, que fez mais de 2 milhões de ensaios, e aí chegar a essa conclusão. Então, hoje, a telepatia comprovadamente é fato, é factível. Isso é interessante você falar, quer dizer, não é mais uma questão de suposição, ela está comprovada em laboratório. Exatamente. E aí, as experiências que nós temos, eu acho que muitas pessoas já tiveram, eu já em algumas palestras vieram me perguntar, porque tiveram experiências semelhantes, e eu tenho uma situação onde eu trabalhando, né, na organização que nós citamos, eu precisava muito falar com uma Rosa Cruz, chamada Soro Dorinha, que nós falamos na época, e era uma segunda-feira, eu anotei o nome dela, coloquei o nome no papelzinho dela e de outras pessoas, mas dando ênfase a ela. E isso foi uma segunda-feira. E essa senhora, normalmente ela, nos períodos de inverno, que era a época de abril, assim, ela ia embora para uma praia lá no Espírito Santo, Guarapari, e ela ficava naquele retiro lá, porque ela tinha problemas de artrite reumatoide. Então, no inverno, no outono, inverno, ela passava lá, voltava na primavera e verão ficava em Curitiba. E o marido dela já era um senhor idoso, ela também tinha uma relativa idade. E aí o que aconteceu? Eu precisava falar muito com a Dorinha.
E isso foi numa segunda-feira. E você, como foi Rosa Cruz, e esteve afiliada, trabalhou também na organização, sabe, né, Jamil? Que ali tinha a Soror Eni. A Eni. A Eni era uma pessoa que fazia a recepção, que nos ajudava. E a Eni entra na porta e, para minha surpresa, Oswaldo, olha quem eu trouxe aqui. Então, essa para mim foi uma telepatia por transmissão cósmica, porque nós não combinamos nada, não foi que nem Nikolaev e Kamensky, que foi uma telepatia cerebral, racional, que eles combinaram e fizeram para ver como funciona realmente a emissão de pensamentos. Essa telepatia é interessante, existe essa cerebral onde duas pessoas estão pré-combinadas, né? Que foi os experimentos do Heine, dos russos, né? Do Kugan, etc. E essa que a Soror Dorinha não estava sabendo, mas ela foi atingida assim mesmo por algum meio, né, psíquico, né, e acabou aparecendo, ou ela já estava pensando em te visitar e você recebeu. Quer dizer, esse meio cósmico, como é que a gente pode definir essa telepatia cósmica? Então, como nós falamos, você está interconectado através de uma consciência maior, consciência cósmica, os registros acásicos, a pantomnésia, que é uma memória universal. Então, você tem outros meios de entrar e acessar esse processo sem ser provavelmente cerebral, diretamente cerebral. Sempre vai ter uma fase em que o cérebro vai participar. Mas o cérebro, para nós, é o grande decodificador. Veja no caso daquela minha tia, se ela, falecida tia, se ela já tinha falecido, de madrugada. Eu tive aquela percepção a partir de 9, 10 horas da manhã. Então ali o cérebro já tinha cumprido a sua função fisiológica. O cérebro estava morto, zerou as pulsações, então ali não tinha mais cérebro, ali tinha corpo psíquico. Sim. Corpo psíquico, esse corpo intermediário, o espírita chama corpo fluídico. Nós, místicos, falamos de corpo psíquico, muitos falam de corpo astral. Esse corpo psíquico aqui, provavelmente, me contatou, no caso, fizemos essa interconexão. Isso, como o Jung chama de sincronicidade. Sincronicidades, né? Quem então já não tem... é um acaso. Não. Existe a lei, esse sincronismo universal, que é algo que por isso que se investiga, né? Oswaldo, antes da gente falar, eu quero te perguntar se toda pessoa, né, pode desenvolver e como desenvolver a telepatia. Fala um pouquinho do diagrama de Kaslan. O que é esse diagrama? Então, como eu dizia assim, a telepatia, segundo o livro Introdução para a Psicologia, de Pedro Raul Morales, um belo livro de uma edição fantástica da Ordem Rosa Cruz da Morte, quem desejar pode procurar. Está aparecendo. Muito importante. E ali a gente vê que eles definem, como o Dr. Heine dizia, a telepatia, ela não é um dom, mas ela é uma qualidade constitutiva da mente. Portanto, ela é uma potencialidade que o ser humano tem. Desenvolvê-la é uma questão da pessoa, ela própria, ter estar focada, voltada para esse tipo de estudo e investigação. Isso facilita. Dizem que os alunos de Heine, e pelos estímulos que ele dava nessa questão de baralho, de ensaios, eles próprios se sentiam motivados e começaram a ter o processo telepático mais acentuado. Então, é uma lei universal, é uma lei da mente, né? Dizem que o nosso universo ele tem uma causa teleológica. Deus é teleológico, Deus é mental, né? Através da palavra divina, do Fiat, Deus criou o mundo, mas foi o desejo, a mente divina. Então esse processo abstracional de criação da mente divina, ela está muito ligada à nossa própria, vamos dizer assim, à nossa própria vida, né? Enquanto estamos vivos, a nossa mente está muito atuante. A mente, só que aí a mente objetiva e cerebral. Quando nós passamos para o outro lado, a mente continua, mas aí ela não tem mais um vínculo físico, fisiológico e cerebral. Mas nesse caso você tem a telepatia por harmonização, né, psíquica, que é a cerebral, e você tem a telepatia por projeção psíquica, que é a espiritual. Aquela espiritual foi o caso que eu provavelmente vivi com a sua tia. Com a minha tia. E nesse caso desse diagrama de Kaslan, o que ele é? Então, o diagrama de Kaslan foi Eugène Kaslan e Jargot, eram dois inventores franceses. Inclusive tem um livro, o Kaslan, o Método de Desenvolvimento Psíquico, algo assim,
porque eu estou falando aqui de improviso e às vezes a gente pode falhar na memória, mas eu acho que é isso, é o método de desenvolvimento psíquico, é uma obra, e esse livro, nesta obra, ele elaborou o tal do diagrama. Está aparecendo para eles de casa. Então o que acontece com esse diagrama de casa? Tem 9 níveis, ele classificou os 9 níveis cerebrais, onde as pessoas ligadas a eletroencefalógrafos, elas produziam certas reações controladas e percebidas pelo eletroencefalógrafo. Pelo eletroencefalógrafo, ele sabia quando a reação do agente, do emissor e do receptor estavam compatibilizados a nível só subconsciente. Muitas vezes passando para o umbral da consciência objetiva. E outras vezes ficando só subconscientizadas. Então, duas pessoas, por exemplo, se gostam muito, não tem explicação. São afetivas, elas se gostam de ficar, né, próximas. No próprio casal, muitas casam por afinidade. Né? E aí existe essa empatia, essa ligação, onde no eletroencefalógrafo, por exemplo, com 2 irmãos gêmeos, apareciam sempre em nível alfa. Ambos estavam situados e ligados, né, por harmonia de pensamento, de sentimento, de se gostarem, essa afinidade, gêmeos univitelinos. Então eles perduravam aquelas ondas alfa por muito tempo, e quando pelo eletroencefalógrafo percebia-se que era devido aos sentimentos dele, como é que se diria assim, se identificavam muito, né? Por isso que o gêmeo univitelino ele tem uma afinidade muito forte e de sentir, às vezes, a distâncias o que o outro sente, né? Existem gêmeos, inclusive, que um falece, horas depois falece o outro. Ah, tem isso, né? E existem muitas ligações, assim, com relação a eles, no sentido de gostos, pendores, e, enfim, tem essa ligação. E qual que é o papel das emoções na telepatia, que diz que elas são determinantes em alguns casos? Porque então, como diz assim, a telepatia, como dizia o Dr. Heine, é uma transmissão de um estado mental, que pode envolver sentimentos, imagens, palavras e sentimentos, emoções fortes. Isso tudo, esse estado mental de mente subjetiva, de subjetiva a subjetiva, de mente a mente, subjetivamente, vai haver uma sensação. Aí nesse diagrama de Kasdan, conforme a situação, ele vai apresentando uma reação no eletroencefalógrafo. Então, por exemplo, 2 pessoas que de repente elas entram em contato através do próprio sentimento despertado ali, intuitivamente, ou ela poderá sentir uma simpatia ou antipatia, porque ela leu no subconsciente da outra pessoa algumas reações, né, a nível psíquico e mental, que desencadearam nela um gosto ou um desgosto, uma antipatia ou uma simpatia. O sistema nervoso autônomo vai registrar isso. Quando ele estuda a aura humana também existe essa questão das reações, né? Porque é muito sensível o teu sistema nervoso autônomo e ele está respondendo pelas atividades involuntárias da tua mente, pelo teu psiquismo propriamente. Então existe todo um composto, um conjugado de centros psíquicos, através do hipotálamo, né, que é o cérebro do sistema nervoso psíquico, que vai suscitar, entrar em conexão com esses órgãos, e essa sensibilidade vai ser transmitida ao neocórtex pelo tálamo cerebral. E o neocórtex, então, vai haver uma reação na pessoa, que é antipatia ou simpatia. Isso aí a telepatia mostra claramente no eletroencefalógrafo, quando é feito esses testes assim. Oswaldo, qualquer pessoa, né, a gente já está se aproximando do final do programa, mas qualquer pessoa pode desenvolver a telepatia passível de ser desenvolvida. Você já falou que não é um dom, né? Então provavelmente todos podemos desenvolvê-la. Todos podemos, isso é uma qualidade constitutiva da mente, mas todo sujeito, é claro, ao desenvolvimento através, né, dos próprios estudos, da própria sensibilidade, porque se você é uma pessoa que realmente, você nas lides diárias, você procura estudar, procura acompanhar temas e assuntos correlatos,
É porque você está interessado. Eu, por exemplo, seria essa situação de telepatia, eu não vivi só com essa minha tia, eu vivi, existe que você conhece, lá em São Mateus do Sul, um cidadão, que não vamos citar o nome porque pode as pessoas não gostar, né? Mas cada vez que eu pensava, eu tinha a resposta. Chegou ao ponto de um dia lá na ordem eu queria verificar a situação para ver, porque esse homem é um octogenário e ele depende dos filhos que vinham a Curitiba trazê-lo para visitar a nossa Grande Lore, o local do nosso trabalho lá naquelas épocas. Então, o que acontecia? Eu estava olhando o computador num determinado dia, pesquisando, era uma segunda-feira, mas aí entraram outras situações e eu me desviei do assunto. Na terça passou em branco, na quarta eu entrei no computador, eu estava vendo o perfil, a situação, e nisso a recepcionista me liga lá embaixo e me chama, eu estava no segundo andar, me chama que o cidadão estava lá e queria falar comigo. Então essas coisas sim corroboram e a gente passa a ter uma credibilidade vendo que tudo aquilo que o Dr. Heine, que Hipólito Coogan lá, o russo, que outros que estudaram, Mears, né? Frederick William, eu digo Mears, ou Myers, talvez em inglês seja isso mesmo. Todas essas pessoas, elas trazem, então, pelos estudos, né, hoje já é um assunto que totalmente reconhecido dentro da parapsicologia como um elemento que pode ser desenvolvido. Isso, os estudiosos, como nós falamos, a Rússia devota muito a isso, mas o Dr. Heine, na Universidade de Carolina do Norte, na Universidade Duke de Carolina do Norte, naquela época, com o Dr. William McDougall, eles já estudaram muito e faziam esses testes, né, no sentido de comprovar essa telepatia cerebral. Agora, quando você é mais espiritualizado, você vai vendo que só cerebral não explica o fato, né, que há essa interconectividade, como nós falamos, através da pantomnésia, que é a memória universal, dos registros acásicos, essa ligação que a gente tem, independentemente de condicionar ou fazer testes assim dentro da racionalidade, você intuitivamente pode adentrar e chegar a esses contatos espirituais e em conexão, ter vivências como nós algumas exemplificamos aqui. Perfeito, Oswaldo. Quero, antes de encerrar, lembrar que nós estamos gravando aqui no estúdio, excepcionalmente aqui no estúdio da Vega Produtora, do nosso querido amigo e irmão César Felisbino. A Vega nos disponibilizou o estúdio e a gente quer mandar um abraço para o César, né, muito carinhoso. E se você precisar de vídeo e foto publicitária, o caminho aqui em Curitiba é a Vega Produtora, é o César Felisbino, é um dos melhores profissionais no ramo, em termos de Brasil, que pode atender, com certeza, com muita simpatia, com muito profissionalismo. Então a gente manda um abraço para o César, também esclarecendo que nós estamos aqui num protocolo de segurança, com devido distanciamento, chegamos até aqui de máscara, vamos sair de máscara, mas durante o estúdio, tanto Oswaldo como eu estamos negativados no que tange a Covid, então podemos gravar nesse momento sem a máscara, mas você não esqueça de usar quando sair. Oswaldo, eu quero te agradecer muito por você ter vindo ao programa Realidade Fantástica, por você ter compartilhado, e já quero anunciar que o Oswaldo vai abrir aqui uma série de várias entrevistas conosco sobre os poderes psíquicos. Então ele se propôs a explicar a clarividência, a projeção psíquica, a psicometria e uma série de habilidades que todos temos, né, que podem ser explicadas, né? Porque afinal é um homem que tem 50 anos aí de acúmulo de conhecimento esotérico, como nós falamos, ele trabalhou por meio século na Ordem Rosa Cruz, uma instituição mística maravilhosa, então vai estar vindo aí compartilhando seu conhecimento. Obrigado, Oswaldo, por você ter... Eu estou colocando teus dados para quem quiser entrar em contato com você, tá? O teu e-mail e tal, para quem quiser aprofundar alguma coisa. Mas eu queria dizer o seguinte, nós vamos, né, apresentar um simpósio, provavelmente de 23 a 25 de março do ano que vem, né? Ainda sem local definido, horários e tudo mais, com uma carga horária, né, digamos assim, uma programação muito interessante, e onde nós voltaremos a falar desse tema de maneira bastante ilustrada, e falaremos também sobre a aura humana, né, no nosso caso,
e outros temas que a aura humana, a intuição, o poder intuitivo da mente, a estrutura mental, e nós teremos mais oportunidade então de estarmos juntos com aqueles que assim se interessarem. Oportunamente o programa Teu Realidade Fantástica vai divulgar, porque você está envolvido diretamente, né? Nosso compromisso com você e mais dois amigos, e enfim, estamos formando uma equipe, um grupo, para levar avante essa ideia de estudos dentro da parapsicologia ou metapsique. Perfeito, olha, lembrando, né, Oswaldo já adiantou aí, realmente vai vir um evento fantástico sobre a metapsíquica e saúde, uma coisa fantástica aqui em Curitiba, será no ano que vem, e nós estaremos aqui nos próximos programas, à medida que as coisas forem amadurecendo. Nós estamos também, pela bondade do Oswaldo, participando da organização, e vocês terão grandes surpresas aí para o ano que vem nesse evento. Obrigado, Oswaldo. E a vocês todos que nos acompanharam até aqui, o nosso abraço. Olha, não esqueça de se inscrever no programa e acionar o sininho. Esse sininho é muito importante para você ficar informado toda vez que nós subirmos um vídeo novo. E também deixa aí o teu comentário. Se gostou da entrevista, você tem alguma pergunta, deixa o teu comentário que temos o máximo prazer em te atender. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.